Vamos ver se sai baixo. Nós queremos saudar a todos e a todas, a você que também estará nos assistindo no YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Não estranhe a minha voz, porque essa semana a dona Gripe resolveu me visitar. Eu devo estar com a voz horrível, mas vamos na fé. E nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a última frase do versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Nós vamos ler tão somente a última frase. E eu leio: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E eu leio novamente, palavra do Senhor Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar uma oração ao Senhor, em gratidão, porque nós estamos aqui. O ambiente é um ambiente de fé, o ambiente é a presença do Espírito Santo, e nós devotamos todo o respeito, e assim nós dizemos: Senhor maravilhoso, foi possível estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, crendo na plena, total e restrita fé que vem da Tua eternidade, para levantarmos esta oração a um Deus tão maravilhoso, a um Deus que tem cuidado do Teu povo, a um Deus que tem chamado o ímpio para uma nova vida, a um Deus que tem tirado um povo das trevas para a sua maravilhosa luz. E dessa forma, nós somos gratos por todo o teu operar, por todo o teu falar. Assim, Senhor, aproveitamos a oportunidade para pedir ao Senhor, para visitar os nossos lares, visitar todos os lares das pessoas que buscam desesperadamente uma palavra de consolo, de conforto, diante de um mundo tão invertido de valores, diante de um mundo tão cético. Mas nós cremos que o teu amor, a tua bênção, a tua graça há de ser sobre todos nós que estamos aqui prontos para te ouvir. Glorifica o teu nome assim, Senhor. Nós oramos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, O Senhor Jesus, Ele faz essa pergunta quando Ele encerra a respeito da parábola ali de um juiz iníquo, um juiz que era pecador. E a mulher, ela batia na porta do juiz, ele não atendia. E o Senhor Jesus disse assim: mas quando aquela mulher começou a bater insistentemente, ele disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou julgar a causa dessa mulher rápido para ela me deixar livre. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando para nós não desanimarmos das nossas lutas e das nossas batalhas, porque quando as coisas não estão acontecendo, mais e mais nós precisamos buscá-lo. E quando nós buscamos ao Deus Salvador, ao Deus que é puro amor, nós vamos certamente receber a nossa bênção. No tempo do Senhor, num tempo em que nós estejamos preparados para absorvermos tão grande bênção. Então, ele fala a respeito. E ele termina dizendo como é a sua oração. A sua oração, ela está voltada
para a direção do Espírito Santo, porque Ele é que sabe o que é melhor para você e para mim. Ou você está fazendo uma oração baseado no seu entendimento daquilo que é a sua necessidade. Se a sua necessidade é comer, beber ou vestir, não tem problema. Entretanto, o Senhor diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus. Porque essas coisas que nós acabamos de elencar, Deus tem nos suprido. Então, buscar o reino de Deus é o mais importante. Mas, como nós ficamos, pastor Carlos, diante de uma situação desta? Como nós ficamos? Não pensa, eu quero confessar para vocês, que não pense que buscar a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus é algo muito fácil para cada um de nós, porque se fosse assim, todos o fariam. Então eu quero dizer para você que na caminhada com Jesus, você certamente irá enfrentar gigantes. Mas aonde nós podemos encontrar? Na própria palavra. Porque hoje nós temos, e já de algum tempo, a operação da iniquidade, a operação do pecado. Se não, nós vejamos, o Senhor Jesus, Ele nos dá e nos deixa uma palavra de ensino, quando Ele vai falar ali, num período chamado sermão escatológico, ou seja, sermão das últimas coisas, Ele vai dizer assim, por se multiplicar o pecado, o amor de muito vai se esfriar. Manuel, Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, para nós, para você que está me ouvindo, é importante você entender de que há um chamado a perseverar. Por quê? Porque você enfrentará uma concorrência do mundo para você perseverar. Você está ao lado do Evangelho de Jesus, então você será pouco. Você está em favor do muito, então você vai viver em multidão. Nada contra, cada um escolhe aonde quer estar. Você prefere estar lá em Barretos? Você vai ter milhares de pessoas ali se derramando diante do homem. Você quer estar diante de Jesus? Meia dúzia de pessoas aqui. É dessa forma. Então, por quê? Porque é esta a concorrência que a palavra de Deus ela tem enfrentado. Se não, vejamos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos discorrer com os amados, com as amadas, a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, tá? Enquanto eu abro aqui, para a gente fazer a leitura juntos e entendermos isso. O título é A Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Então, se isso estiver ocorrendo hoje, nós estamos vivendo os últimos tempos. Se você não crê de que há necessidade de você formar uma aliança com o Senhor Jesus, você que está me ouvindo no YouTube, eu sinto muito te dizer de que uma palavra que não seja pesada, mas você está no caminho errado.
você está no caminho que não te levará à vida eterna, mas sim à perdição eterna. Isso é triste para nós, porque nós, como pastores, nós temos uma missão. A nossa missão é pregar o reino. E eu leio: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Tá? 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Já observaram uma coisa? As pessoas estão olhando para si mesmo. Elas não estão olhando para os seus semelhantes. Deus opera um grande milagre na vida de uma pessoa. Essa pessoa, ela se recupera de uma forma maravilhosa. E o irmão, ele chega, ele não é capaz de deixar uma palavra dizendo: ó, Deus te abençoou. Daqui para frente eu estou junto com você. Você não ouve isso. Por quê? Porque os homens estão amando mais a si mesmo. Homens avarentos. Pessoas que dão mais valor aos bens materiais, às diversões, do que a palavra de Deus. Você, exemplo, meu amado, minha amada, você pede a Deus uma bênção, para Ele te dar boas condições na sua atividade profissional. E o Senhor tem dado, mas você não é capaz de sacrificar 40, 50 minutos desse tempo para agradecer ao Senhor. E agora, durante toda semana, você vai pensar que Deus tem que te abençoar, abençoar o seu lar, proteger os seus filhos, sua mulher, para cuidar de você. As pessoas não estão preocupadas com isso. Pastor, palavra dura. Não, não é palavra dura. Eu estou comparando ao momento que nós estamos vivendo. Aonde o homem, ele pede, mas não é capaz de se dar por alguns momentos ao Deus Criador. Pois bem, homens presunçosos. Eu não preciso de Deus, não é assim que dizem. Se eu não for trabalhar, eu não vou conquistar as coisas. O que eu conquistei é fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha mente. Sinto lhes dizer de que existe milhares de pessoas hoje nos leitos de hospitais sem poder aproveitar um mísero centavo daquilo que conquistaram. Contas bancárias recheadas. E eles, eu falo sempre isso, se alimentando por tubo injetado nos seus pescoços. É isso. Soberbos. A soberba está aí. Preciso de Deus para quê? Não é? É isso. Blasfemos. Igual alguém diz assim, ouvimos aí: você acredita em Jesus? E alguém diz assim: não, eu só acredito no que eu vejo. Ah, é? O duro é que depois que você morrer, você não vai ver mais Jesus. Você vai ver e vai queimar no fogo do inferno. Será que é uma boa escolha? Pois bem, desobediente a pais e mães, o que nós estamos vendo é isso. Quero trazer uma ilustração aqui. Ainda hoje pela manhã estávamos vendo e assistindo um programa aonde dizendo que o alcoolismo, ele está, mais do que qualquer outro tipo de drogas, ele está dizimando toda uma população. Uma vida é ceifada no Brasil a cada 1 minuto. E 6 vidas no mundo inteiro a cada 1 minuto. Dizimados pelo álcool. A ilustração é 2 mocinhas, uma de 17 anos e outra de 14. Embriagaram-se
e foram para a beirada de um rio. A de 14 anos entrou no rio. A água pegou por aqui assim, mais ou menos, nela, peito, ela ali, a outra por lá de fora. E ela começou a dar de mão, dar de mão, dar de mão, e de repente ela começou a ver que estava afundando, começou a pedir socorro. E a menina de 17 anos ali por lá de fora, completamente embriagada, saltitando de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro, até que chegou num ponto que ela foi pedir socorro ao corpo bombeiro. O corpo bombeiro recolheu o corpo no dia seguinte. 17 anos, 14 anos se foi. Triste isso. Triste o que está acontecendo. Pois bem, estão vivendo o tempo dos ingratos. Recebe a bênção e não se volta mais para o Senhor. Estão vivendo os profanos. As pessoas, no 3, Emanuel, sem afeto natural e são irreconciliáveis. Eles não aceitam fazer um concerto com Jesus. Não aceitam. Eles ouvem, acham que é bom, mas não aceitam. Pois bem, são caluniadores, incontinentes, quer dizer, teimosos ao extremo, não mudam, cruéis, sem amor para com os bons. 4, traidores, obstinados, vão até, tá vendo que está caminhando cada vez mais para o fundo do poço, mas estão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Ainda falei ainda há pouco com vocês, mais amigo dos deleites. É melhor estar num show, é melhor estar num grande jogo de futebol do que fazer opção para Jesus. Estar na igreja é opção por Jesus. Estar na igreja é renunciar a muita coisa lá fora, porque as distrações estão aí. E finalmente no 5, olha como é a operação de engano. Porque tendo aparência de que tem amor, mas negando a eficácia do amor. E aí vem a palavra, vocês afastem deles. Afaste deles, porque eles se levam junto. E é assim que a coisa acontece. Mas, meus amados, eu queria falar com você nessa noite. Estou com a voz um pouco complicada, daí a ênfase ser pela metade. Mas essas práticas, elas estão aí nos rodeando. Elas estão à nossa volta. Mas elas estão tão à nossa volta que nos confunde se nós não a entendemos. Por quê? Pessoas passam aqui em frente, todo dia pela manhã, descompromissadamente, com uma latinha, e vai. Aí se encontra com 1, 2, 3, qual é o seu compromisso hoje? Nenhum. E vão, se cotizam, seja lá o que for, compram uma bebida, vão ali para a beirada do rio, fica ali, bate papo, ri, briga, conversa, tem tudo a ver. E depois à noite, às vezes vão para casa, às vezes deitam ali mesmo, pelas calçadas, e esperam o outro dia, porque certamente no outro dia tudo será igual. Mas é tão normal isso, que às vezes nós nos pensamos, e eu tenho que trabalhar de manhã até à tarde, tenho compromisso à noite, no outro dia vai ter novos compromissos, e no outro dia também, e no outro também. Então quem está fora da normalidade sou eu. Olha o perigo, olha o perigo. Então as práticas passam a ser aceitas de uma forma normalizada. Desculpe, não quero que isso aconteça,
mas no meu tempo de juventude existia uma infração penal chamada vadiagem. Você na rua, sem ter nada para fazer, você era preso. Isso era considerado vadiagem. E hoje isso se perdeu. Não é mais, porque agora é o homem dotado de direito, mais direito, mais direito. Tá? Então veja bem, eu quero dizer para os amados de que nós saímos das trevas para a luz de uma grande transformação. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Primeira carta de Pedro 2, 9. Olha, é para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui. Presta bem atenção nisso. Mas vós sois geração eleita. Vocês foram eleitos pelo Senhor. O sacerdócio real. A nação santa. A nação santa é o mesmo sentimento. Nós temos um sentimento de que a vida é um breve ato nos preparando para aprendermos a viver na eternidade. Povo adquirido, e adquirido com sangue derramado na cruz do Calvário. Para que anuncieis, você vai sair daqui, você vai sair aqui do YouTube, entendendo uma coisa, proclama as virtudes do reino. Há um Deus querendo salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16. Né? Então, eu volto no 9 a leitura. Olha, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, dizendo, 16. Vós que em outro tempo não eres povo, porque nós andávamos desgarrados, cada um fazia o que bem entendia. Mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, para isso, nós necessitamos, Hebreus 3, Emanuel 12, Hebreus 3, 12, lá em Hebreus 3, 12, eu vou ler a palavra, logo depois de Timóteo, Tito, Hebreus 3, 12, diz assim: vede, meus amados irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, porque amanhã é tarde demais. Amanhã já era, já passou. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 14. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se restivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, não se iluda. Minhas amadas, não se iluda. Tudo no mundo está contaminado. Perdão, tudo no mundo está contaminado. A única coisa que se encontra imune é a Igreja de Cristo. O resto, tudo está contaminado. As famílias estão aí, ó, desesperadas por vários eventos que estão acontecendo. Então nós precisamos buscarmos a direção firme do Espírito Santo. 2 Timóteo 4,3, Emanuel. 2 Timóteo 4,3 diz assim: porque virá um tempo, e o tempo é hoje, em que não sofrerão a sã doutrina. Perceberam? A igreja hoje, ela precisa tomar o cuidado para pregar a palavra pura de Deus, e não a palavra que agrada o homem. A palavra, ela tem que te constranger e me constranger.
Tem que mostrar que eu preciso a cada dia melhorar naquilo que eu sou. E isso é importante, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então, no 4 diz assim, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, não é? Mas para nós no 5, 2 Timóteo 4, 5, diz assim, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você tem um chamado para a sua vida, você tem cumprido? Você tem convidado alguém para vir à igreja? Você tem falado que há salvação? Você tem falado que nesse mundo de engano, a verdade impera numa igreja? Isso é importante para cada um de nós. Porque, já ao final dessa mensagem, eu volto a falar, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? E aí, nos últimos tempos da sua vida, você vai poder dizer, como Paulo falou. Onde ele falou, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Oh Deus! Estava próximo à partida dele. Ele diz assim, combati o bom combate. O bom combate é o combate da fé sobre tudo aquilo que se levanta contra ela. É o combate do seu chamado. Nada pode te afastar do seu chamado. Você vai sofrer o processo, mas o seu olhar está no propósito. O processo é de luta e dificuldade, conforme nós iniciamos essa mensagem. Mas o propósito é um dia estar na eternidade com Jesus. Porque diz que aonde ele estivesse, nós estaríamos também. Ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não vos diria. Então Paulo diz assim, Senhor, e eu espero dizer isso, que cada um de vocês que me ouve possa estar dizendo, combati o bom combate. Acabei a carreira. A minha vida está chegando ao final. Acabei a carreira. Mas eu guardei a fé, porque é com ela que eu me apresentarei na eternidade. Aleluia, aleluia. Que Deus possa abençoá-los ricamente em Cristo Jesus.